Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao vídeo 61 do meu desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Muito obrigada pela sua presença. Olha, sabe o que eu tenho reparado, gente? Eu tenho tido bastante visualização, o que é muito legal, mas eu tenho tido pouco like. Aí eu fico em dúvida, será que a galera tá assistindo e não tá curtindo? Ou será que a galera esquece mesmo de dar o like? Então eu quero lembrar vocês que é muito importante pra gente que tá aqui no YouTube fazendo conteúdo gratuito para vocês, que vocês engajem com a gente, né? Como é que o algoritmo percebe isso? Com vocês comentando, compartilhando, e dar o like é uma coisa tão simples. Então o que eu sugiro? Dá agora já seu like, para garantir que você não vai esquecer. E se no final do vídeo você achar que não foi tão legal, você dislike. Você tira o seu like ou coloca lá que não gostou. Combinado? Pode ser assim? Então vamos lá que eu tô contando com vocês. Se você tá chegando agora, já se inscreve, hein? Para poder receber tudo aqui em primeira mão. Então, meus amores, hoje eu vou falar com vocês ainda. Ontem eu falei sobre... Eu tava muito emocionada, né? Falei sobre o documentário do Balão Mágico que eu assisti e vim fazer uma super reflexão aqui com vocês. O vídeo, inclusive, ficou muito longo. Hoje, com certeza, ele será bem mais curto. Mas aí a gente estava falando da questão do nosso profissionalismo, né? Das crianças daquela época, trabalhadores, né? Porque nós abrimos espaço para essa galera que está aí hoje com uma vida muito tranquila em termos de organização de horário, de apoio psicológico, né? Então, os atores novos, os cantores novos, eles têm todo um suporte. Não é que seja mil maravilhas, claro que não, ainda são considerados produtos, ainda, né, tem que se desdobrar entre escola e tal, mas você vê, hoje em dia você pode fazer até escola online, né? Na nossa época era presencial, então isso por si só já demonstra como a rotina agora, né, sem falar no advento maravilhoso que é a internet, a possibilidade de você estudar onde quer que você esteja, né, decorar seus textos onde quer que esteja, ou até mesmo cantar, fazer um arranjo, tirar o tom de uma canção onde quer que você esteja. Então, sem dúvida, a tecnologia veio para ajudar muito a nova geração de novos artistas. Mas a questão do profissionalismo e a questão da entrega e da dedicação que a gente tinha foi bastante comentada por vocês. Alguns de vocês ficaram até um pouco surpresos, a Lúcia chegou a comentar isso, alguns de vocês ficaram até surpresos, assim, porque como vocês também eram crianças naquela época, a maioria, né, de quem tá aqui me seguindo, para vocês também era tudo lindo, era um mar de rosas, assim, né? Não dava para imaginar que por trás de todo aquele aparato que a gente levava para vocês, que tinham situações normais de trabalho, que não deveriam ser normais, né, em nenhuma situação, mas, enfim, são situações de estresse e tal, normais de trabalho. E aí foi interessante porque eu postei aqui 2 teasers, na verdade é um teaser e um comercial inteiro, né? Porque eu pedi ao Gabriel, o garoto, que é quem faz algumas coisas para mim de colocar vídeo do YouTube aqui e tal, ele também faz muito design para mim, para Mariane, para uma galera, ele é um querido. E ele, inclusive, fez as capas todas lindas, que vocês vão ver do Isso é Coisa de Criança, de cada faixa, de cada música. E eu falei, Gabriel, me ajuda porque eu tô querendo colocar pra galera o vídeo do Filho Profissional e também os comerciais, né, do Refresco Royal. E aí ele não achou o vídeo inteiro do Filho Profissional, que foi um videoclipe muito legal, a gente se divertiu muito fazendo aquele videoclipe, foi extremamente cansativo, porque foi muito tempo de gravação, mas foi muito divertido, com a direção do Paulo Trevisan e com a Siminha de Paula participando, né? Que foi um videoclipe pro Fantástico. Então tá aqui um pedacinho só, porque a gente ainda não conseguiu achar na internet o vídeo na íntegra. E aí, o Refresco Royal. Então vamos lá, que hoje eu quero contar para vocês 2 histórias de bastidor que eu acho que vocês vão curtir. Que tem muito a ver desse nosso profissionalismo, dessa nossa dedicação, para vocês entenderem um pouco, né? E contextualizarem por que nós adultos, falando daquela época, a gente traz, né, algumas mágoas, alguns ressentimentos e
e ao mesmo tempo muita saudade, muita alegria. Então vamos lá. Nós fizemos, eu com os abelhudos, nós fizemos 2 comerciais do Refresco Royal. Nós fizemos um comercial que foi gravado em estúdio e um comercial que foi gravado ao ar livre. Esse comercial que foi gravado ao ar livre, que foi em externa, nós conseguimos colocar aqui para vocês, tá? Então dá uma olhadinha aqui no meu canal, porque tá aí, bem interessante. Simula meio que uma gincana, uma festa de, sei lá, meio que assim, tem brincadeira do saco, tem brincadeira do ovo, enfim, aquela garotada brincando, é bem legal. Se eu não me engano, foi quem que fez, acho que foi o filho do Carlos Cola, que foi o diretor, não tenho certeza. E o primeiro foi em estúdio. E aí, gente, olha só a situação da pessoa. Eu tenho um estômago meio sensívelzinho, então até que tirei a vesícula ano passado, né? E muito profissional. Vamos gravar horas no estúdio, até aí tudo bem, a gente já tava para lá de acostumado sobre isso. Só que, para ficar naquela cor linda do copo do Refresco Royal que vocês veem no comercial, era necessário colocar muito mais do que normalmente seria dado para você beber. E para ficar com aquela cor bem forte, né, não ficar pingando, para ter aquela cara assim cenográfica, não era gelado. Eles jogavam um óleozinho, né, com aquele espirra-espirra de planta, jogavam um óleo, o copo ficava com aquela sensação de estar molhado, mas não escorria, né? Então ficava mais bonito, visualmente funcionava. Só que você grava 300 vezes a mesma cena e bebendo, e bebendo, e bebendo. Então você imagina beber um suco extremamente forte, que tá ali realmente concentrado, para ficar com aquela cor muito bonita, e quente. E você horas gravando, de estômago vazio, enfim. Gente, eu saí da gravação, se eu não me engano, foi nos estúdios da Herbert Richards, na Tijuca, se eu não me engano. Parada para água. Mas eu me lembro que eu saí passando tão mal. Minha mãe que estava comigo, eu deitei no carro atrás, eu tive uma enxaqueca, mas a minha cabeça latejava, mas doía muito. Cheguei em casa, eu vomitei pra caramba e fiquei passando mal até o dia seguinte. Bom, chegamos à conclusão que podia ser exaustão física, né? Porque os meninos não tiveram nada, então, mas que podia ter sido realmente alguma alergia minha, alguma coisa com relação a tanto Refresco Royal, né? Eu não me lembro se a gente chegou a ir a médico ou não, porque a gente tinha a tia Emília, uma otorrinolaringologista querida, que eu amo de paixão, mãe da Estela e do Léo, moram no meu coração, e ela era nossa vizinha de porta, né? Então, lá no Meyer. Então, toda vez que tinha algum perrengue médico, a gente chamava a tia Emília. Eu sei que no final das contas, o comercial deu super certo e tal, e eles quiseram fazer um segundo comercial, só que esse é ao ar livre, né? Gravando em externa. E aí eu me lembro que meus pais falaram, olha, só que tem uma questão, a Tati não vai beber aquilo tudo de novo, porque ela passou muito mal da outra vez. E foi uma situação delicada, né? Porque imagina, eu ter que gravar com balde, bebia, né? Com cara de feliz ali, só que eu não engolia e cuspia. Né? E você tendo outras crianças participando, eu me senti muito constrangida, porque parecia que eu estava fazendo pouco do refresco que eu estava vendendo, entende qual é a história? Que é um refresco, na época, bom até, né? Enfim, extremamente químico para os padrões atuais, mas todo mundo tomava, era bom, era de qualidade, assim, dentro do que era qualidade naquela época, né? Eu passei mal porque realmente foi muito concentrado. Então me caiu mal, mas não é que o refresco fosse vagabundo, não era isso, né? Só que imagina, você tá gravando externa com uma galera cheia de criança, você, né, sendo observado por todo mundo, e aí, ok, vamos lá, gravando, take, pega e bebe. Aí você bebe, só que você não engole, cospe num balde que tá aqui do lado. E teve que ser assim para eu não passar mal. E é engraçado que eu tava vendo, eu adoro ver os behind the scenes, né, atrás das câmeras, dos doramas, né, que são essas séries coreanas que eu assisto. E aí eu tava assistindo do Hospital Playlist.
E eles comem o tempo todo nos doramas, né? É um negócio assim impressionante. Meu marido fala assim, gente, esses coreanos só comem, não é possível. Comem e bebem, né? Muito álcool. E aí, no Behind the Scenes, né? Que é o BTC, BTS, que é como eles chamam, eu vi que eles têm um saquinho de lixo. Cada um tem o seu. Então eles põem na boca e tal. Alguma coisa eles engolem, claro. Mas assim... Aí falou, gravando e tal, fez a cena, não sei o quê, corta, aí cospe lá. Cospe no saquinho. Eu falei, agora faz sentido, né? Porque como que eles comem daquele jeito? A série toda hora tem uma cena. E é uma coisa chata, é deselegante, né? Você cuspir comida, eu acho que é uma coisa deselegante. Cuspir bebida também, mas... é uma situação profissional, vai, é igual que nem o beijo técnico, entendeu? Ninguém ali, na verdade, tá reparando muito que você tá cuspindo ou não. Mas eu, muito profissional, fiquei extremamente incomodada de ter que ficar cuspindo o refresco Royal para não passar mal da segunda vez. Eu confesso que eu acho que eu fiquei mais constrangida do que qualquer pessoa, né? Quando não tinha motivo nenhum para constrangimento. Mas enfim, essa foi uma situação em que eu passei mal, assim, nos bastidores, mas estava lá, firme e forte, trabalhando e tudo, e a gente conseguiu chegar num consenso. Eu acredito que tenha sido uma conversa entre meus pais e a produção, e a própria produção do comercial tenha tido essa ideia. Mas o fato é que realmente dessa segunda vez eu não tive enxaqueca, eu não vomitei, estava tudo maravilhoso. E outra situação foi... Nossa, essa foi pesada para o Rodrigo. A gente foi fazer um show em Curitiba. Às vésperas do show, o Diego teve a boca cheia de aftas. Acho que é um problema de estômago, né? Cheia de aftas, cheia. Até assim, laringe, sei lá, tudo cheio de afta, até aqui embaixo, né? Por dentro. Tadinho, o bichinho sofreu. E aí não pôde ir. E aí a gente, né? Os pais avisaram, não me lembro quem era na época o empresário da gente, mas enfim... Foi avisado que o Diego não poderia ir. Aí foi perguntado, vocês querem que vá a Tatiana e o Rodrigo ou cancela o show e, né, e vocês não pagam, sei lá. Não, vem então a Tatiana e o Rodrigo. Beleza, eu me lembro até que nesse show tinha o Ronivon também, ele me deu maior força no camarim, vocês já vão entender por quê. Aí fomos, eu e o Rodrigo, representando o trio, né? Primeira vez que isso tinha acontecido, nunca tinha acontecido da gente ficar doente, de não poder cumprir a agenda, nada. No avião, minha mãe tomou um raio de um suco, sei lá o que. Chegamos no hotel em Curitiba, minha mãe passando mal, vomitando. Aí, claro que aquilo já me deu uma desestabilizada, né? Mas de boa, minha mãe ficou e tal, não sei o que. Ela odeia vomitar. Então, realmente foi uma situação de estresse e tudo mais, mas tranquilo. Ainda tinha um tempo até o horário do show e tudo mais. Ela falou, não, qualquer coisa você vai com a equipe e tal. Tá de boa. Fiquei preocupada com ela, mas, né? Tudo bem. Aí ela ficou boa. Ao longo desse dia ela ficou boa. Eu me lembro que ela pediu uma canjinha no hotel. Eu me lembro direitinho isso. Beleza, então tá. Então no dia seguinte, né, vamos passar som, vamos lá e tal para fazer o show Tatiana e Diego. Já tinha sido avisado ao público que seríamos só nós dois. Era um show com vários artistas. Então, assim, não tinha tanto problema, né? Só que, gente, no dia seguinte, quem acorda passando mal? Euzinha. Vomitando, mas eu vomitei muito. Não foi assim, eu vomitei muito. Eu fui pra enfermaria do lugar que nós fizemos o show, que acho que era um estádio, eu me lembro que era um lugar muito grande. E fomos pra enfermaria, me deram um Plasil injetável. E eu não melhorava. E eu continuava vomitando, E eu pronta para entrar em cena, o Rodrigo desnorteado, tadinho. Porque já não tinha o Diego, não ia ter, né? Não ia ter a minha presença também, ia subir no palco sozinho dizendo, ó, eu tô representando os abelhudos porque a Tati tá ali nos bastidores passando mal e meu irmão tá passando mal lá no Rio. Nossa, eu fico com pena, porque deve ter sido punk para ele, mas não tinha condição. Eu levantava, eu vomitava. Eu brinco que eu fiquei nessa viagem que eu conheci Curitiba na horizontal, porque aonde eu estava deitada, para não vomitar. No carro eu estava deitada, na van eu estava deitada e no avião eu estava deitada.
Eu tava passando tão mal que as comissárias de bordo, as aeromoças, elas liberaram para que eu fizesse pose e decolagem deitada, que não é, né, para quem tá acostumado a viajar, não é um padrão de segurança, né? Você tem que sentar, botar o cinto, botar a cadeira no lugar. Só que eu devia estar tão desfalecendo que eu me lembro que elas liberaram, né, de eu vir de Curitiba para o Rio, fazendo esse voo, tanto pouso quanto decolagem, deitada. Eu vim deitada no colo da minha mãe. Gente, cheguei no Rio, ainda fiquei passando mal uns 2 dias. Eu sei que a Santa Tia Emília, nossa vizinha otorrinolaringologista, me salvou com Coca-Cola e Motilium. Olha só, gente, eu não tô fazendo propaganda de remédio nenhum aqui não, tá? Inclusive, hoje em dia eu não posso tomar nenhum desses remédios. Eu vou logo pra aromaterapia e pingo umas gotinhas do Zengest da doTERRA e é o que me resolve, porque eu nem posso tomar esses remédios. Tomo alguns, mas esses não. Mas olha só que coisa! Tomei o raio do Motilium, a Coca-Cola. Lógico, eles já tinham me hidratado lá em Curitiba também, claro, né? Mas eu vim passando mal o tempo inteiro. E fui me recuperando e tal, e melhorei. Gente, a galera de Curitiba, o público de Curitiba foi tão fofo com a gente. O Rodrigo tava muito nervoso. Fizeram uma apresentação. Eu tava lá o tempo todo, tá, galera? Só que deitada, passando mal nos bastidores, né? Sendo socorrida pela emergência do estádio. Olha que situação, né? Mas eu ouvi tudo acontecendo, né? E acabou que, claro, eu criança ali, profissional, passando mal, os artistas que estavam ali também ficaram muito solícitos, né? Querendo me ajudar e tudo mais. Aí é que entra o Ronivon, que foi um cavalheiro e ficou dando um super suporte ali, dando atenção e conversando e tudo mais. Não sei nem se ele lembra dessa história, porque eu nunca mais encontrei com o Ronivon. Mas eu fiquei com uma imagem tão querida dele por causa dessa atitude, né? Em função disso. Eu sei que no final das contas o Rodrigo subiu e o apresentador explicou a situação. Ele falou: olha, a Tati tá passando mal, aí o Diego não veio porque tava passando mal, mas o Rodrigo vai cantar sozinho. E ele foi com toda a garra, com toda a coragem, mandou muito bem e o público foi maravilhoso. O público super, assim, querido, super respeitoso, super acolhedor. Nossa, gratidão Curitiba, porque foi um show assim que foi punk, né? Ainda saí de lá nesse esquema, passando mal. Fomos pro hotel, a gente foi pegar as coisas e tal, não sei o que, e já íamos pro aeroporto, né? Nós já íamos pro aeroporto e aí foi isso que eu falei para vocês. Vim ainda passando mal, só fui melhorar no Rio depois de alguns dias. Fala, Joy, dá oi para todo mundo, fala. Oi, pessoal, tô no colo da minha avó, pra variar. E aí, foi isso, meus amores. Olha só, 2 histórias de bastidor que eu trouxe hoje pra vocês. Bastidor ou de bastidores, né? 2 histórias, deve ser de bastidores, né? Eu não sei. Mas enfim, que eu trouxe pra vocês desse show em Curitiba e da gravação do Refresco Royal. Eu tenho certeza que essas você não conhecia, hein? Comenta aí pra mim se já tinha visto eu falando sobre isso ou ouvido eu contando em alguma entrevista. Acho que não, né? Então, olha que maravilha. Eu não sei se vocês lembram do jingle. Era Refresco Royal, Refresco Royal, que era com a melodia do Dono da Terra, só que transformada para a história da venda do Refresco Royal. Então é isso, meus amores, histórias de bastidor eu estou trazendo para vocês, porque, né, ontem foi tão interessante a gente falando aqui, eu contando a história toda desses bastidores, a gente criança, muito novinho, né, vivendo essa responsabilidade, essa pressão toda, e vocês comentaram muito sobre isso, então eu falei, vou levar para eles essas 2 histórias que eu acho que são bem legais, bem interessantes. Não foram legais na época, sem dúvida nenhuma, mas são bem interessantes e descrevem bem, né, o quão profissionais nós éramos e a responsabilidade, o comprometimento que nós tínhamos para com o público, para com os shows, para com a empresa que estava contratando a gente, né? Te convido a dar uma olhadinha então aqui no meu canal para você ver
o comercial do Refresco Royal, que tá bem bacana. Então é isso, meus amores, super obrigada pela companhia. Amanhã eu tô de volta no nosso desafio. Comentem, compartilhem, se inscrevam e ativem as notificações e dê o seu like, coloca lá o joinha para que o YouTube perceba a relevância e me entregue então para outras pessoas, que a gente tem uma meta para bater, é uma meta juntas. Eu tô contando com vocês que a gente vai chegar a 1000 inscritos até o final desse desafio, hein? Então, meus amores, muito obrigada e amanhã a gente se vê de novo. Amanhã eu tô de volta.